quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Meus irmãos, estou muito feliz de poder estar retornando aqui aos Estados Unidos, para a glória de Deus, amém? Sempre que eu venho aqui nos Estados Unidos, eu sempre venho visitar aqui o pastor João Batista, meu amigo, e sempre me dá a oportunidade de poder também estar ministrando a palavra de Deus aqui nesta igreja, amém? Quando eu conheci a igreja, eu acho que era em um outro lugar, depois passou para cá, né? E o pastor João Batista sempre também apoiando o nosso trabalho de missões no Brasil. Então agradeço aos irmãos que têm contribuído em ajudar o projeto Missões, o trabalho que nós temos no Brasil, onde realizamos trabalho nos presídios, aldeia indígena, Cracolândia, em várias cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraguai e outras cidades também do Brasil, no Nordeste também. E louvar a Deus por a igreja aqui também nos ajudar nesse trabalho, amém? Temos uma casa de recuperação em Maringá também, onde acolhemos dependentes químicos, pessoas viciadas em droga, moradores de rua, e trabalhamos na recuperação de dependentes químicos também. Eu sou o pastor Wanderson Trovão, sou casado com uma única esposa, pai de 5 filhos, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Libertação, na cidade de Maringá, Paraná. Eu sou do Rio de Janeiro, mas há 15 anos eu moro no Paraná, onde Deus nos levou ali para fazer um trabalho de missões no sul do Brasil, onde nós temos evangelizado muitas aldeias indígenas, tanto no Paraná como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Paraguai também, para a glória de Deus, amém? Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos abram a sua Bíblia, feliz em receber aqui, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no culto, o irmão Wesley, a sua esposa Fernanda, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquei muito feliz ver vocês aqui, amém? O irmão Rafael, que me acompanha, que eu estou hospedado na casa dele, é um amigo, é um irmão. Sempre que eu venho aqui, ele tem abrido as portas da casa dele para mim estar hospedando. Que Deus abençoe a vida dele, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, amém? Meus irmãos, abra a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 10, que é o tema deste culto hoje. O tema, a unção que despedaça o jugo, amém? Isaías, capítulo 10, versículo 27. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos realizando alguns trabalhos aqui nos Estados Unidos. Hoje eu vim de Charlotte, estava lá ontem, orando por uma família. E Deus operou ontem ali também, para a glória de Deus. Eu cheguei hoje e nós estamos também realizando alguns trabalhos de evangelismo, visitando famílias, lares, casa. E semana que vem estaremos ali evangelizando também em Nova York, ali nas ruas, para a glória de Deus, amém? Essa é a minha missão aqui nos Estados Unidos, pregar o evangelho, orar pelos enfermos, pelos oprimidos. Jesus ainda liberta, amém? Jesus, ele cura. A Bíblia diz, Hebreu 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus cura, liberta, salva e batiza com o Espírito Santo, amém? Profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27, a Bíblia diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirado do teu ombro e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Vamos mais uma vez fazer leitura, acho que aqui tem no telão também, dá para os irmãos olhar aqui. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Toma teu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, o Deus que é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém para existir, ele não precisa de ninguém para realizar, aleluia, os seus planos. Por isso ele é autossuficiente. Ele também é autoexistente. Tudo existe porque Deus criou.
aleluia, os céus e a terra existem porque Ele criou, a lua existe porque Ele criou, aleluia, o mar existe porque Ele criou, nós existimos porque Ele criou. Agora Deus existe porque ninguém o criou, Ele é autoexistente, Ele é eterno. Salmo 90, versículo 2, a Bíblia diz: de eternidade, eternidade, aleluia, Tu és Deus. E a palavra eterno significa que não tem fim, não tem começo nem fim. Ele é autoexistente, oh glória. Tudo existe porque Ele criou. Deus existe porque ninguém o criou. Glórias a Deus, amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. E eu louvo a Deus por esta oportunidade de poder mais uma vez assumir essa tribuna santa para fazer uso da exposição da sua palavra, palavra de Deus que é poderosa para mudar a vida de um pecador, pois a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, Jesus é a verdade, é o verbo que se fez carne e habitou entre os homens para trazer a libertação, e libertação significa, João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio libertar o pecador, libertar o homem, transformar a vida do homem, e aleluia, e só tem um meio de um homem ser completamente liberto e livre, aleluia, é recebendo a palavra no seu coração. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, de maneira que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, e se nesta noite você ouvir e crer na mensagem do Evangelho, o Evangelho do Reino, que transforma a vida de um homem, pois a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou, foi a graça de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, livro do profeta Isaías, capítulo 10, no versículo 27, é um texto muito conhecido. Quem nunca ouviu falar a unção que despedaça o jugo? É comum você ouvir essas pregação em muitas igrejas, ou ouvir louvor que fala da unção que despedaça o jugo. O versículo mais famoso e mais conhecido, aleluia, no capítulo 10 de Isaías, é o versículo 27. Aleluia, vamos então conhecer o livro do profeta Isaías, que Isaías possui 66 capítulos, e a Bíblia possui 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, 66 livros, 66 capítulos do profeta Isaías. Isaías, que é considerado um dos profetas maiores, aleluia, na classificação dos livros da Bíblia, porque Bíblia significa conjunto de livro, e esse conjunto de livro é dividido em livros Pentateuco, que foram os 5 primeiros livros da lei, escrito por Moisés, livros históricos, livro poético, livro de sabedoria, livro de profeta maior, profeta menor, evangelho, epístola, carta, e o último livro, o Apocalipse, o livro da revelação. Aleluia, Isaías, que foi, aleluia, profeta de Judá. A Bíblia diz que Deus levantou o profeta Isaías no período muito difícil, porque a apostasia habitava no meio do povo de Judá, no meio do povo de Israel, e a Bíblia diz que nos dias do rei Uzias, Jotão, Acais e
Ezequias, Deus dá visão ao profeta Isaías acerca de tudo que estava acontecendo. No capítulo 1, a Bíblia diz assim, que Deus vai mandar Isaías exortar o povo de Judá a abandonar os seus pecados e voltar para Deus, aleluia, reconciliar, fazer um concerto com Deus. Então, o principal propósito do livro do profeta Deus abandonar o pecado, voltar para Deus e revelar o plano de salvação por intermédio do Messias. Por isso, Isaías recebe um título, aleluia, pelos grandes, aleluia, grandes mestres e pregadores, o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou acerca do Messias. Mas Isaías vai exortar Judá dizendo: criei filhos de exoceios, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, a jumenta manjedora do seu dono, mas Israel não me conhece. Isaías foi o profeta que profetizou durante 3 anos e meio nu, simbolizando a vergonha de 2 nações. Isaías foi o profeta que contemplou, aleluia, a majestade de Deus. Ele teve uma visão, a Bíblia diz que ele viu, aleluia, o Senhor assentado no alto sublime trono, aleluia, e a sua glória enchia o templo. Mas o que mais chamou a atenção de Isaías, que ele contemplou a glória de Deus, aleluia, e viu os anjos chamados serafins. Serafins significa seres que ardem fogo, voando, aleluia, com as asas cobriu o rosto, cobriu os pés. Holy, 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 santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, quando viu, ele estremeceu, ele tremeu e ele disse: ai de mim que vou perecendo, pois os meus olhos viu aquele que é santo, o Deus que é santo 3 vezes. Oh glória, a santidade de Deus é um dos atributos que Deus possui, atributo aquilo, aleluia, que louvado seja Deus, que caracteriza a sua personalidade, aquilo que ele é, a sua virtude, o seu perfil. E Deus é santo 3 vezes. Ele é tão santo que os anjos cobriam o rosto, aleluia, e dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus levanta então o profeta Isaías para revelar o plano de salvação pelo Messias e exortar o povo a abandonar o pecado, abandonar, louvado seja Deus, a idolatria. Isaías foi profeta, viveu 700 anos antes de Cristo. Oh glória a Deus. Então vamos entender o capítulo 10 e o versículo 27, a unção que despedaça o jugo. Para mim chegar no versículo 10, foi necessário eu meditar então nas escrituras sagradas. Oh glória, tanto no capítulo, aleluia, capítulo 9, tanto no capítulo 10. Então a primeira coisa que eu observei, que Isaías agora vai repreender o povo e vai mostrar o porquê, aleluia, de todo aquele sofrimento que o povo estava carregando, aleluia. Isaías então havia, aleluia, ele vai dizer para o povo que o povo se afastou da lei e dos princípios de Deus, adotando prática de idolatria e abominação. Isaías primeiro, ele vai mostrar o porquê daquele jugo, o porquê daquele fardo, o porquê, aleluia, daquela carga no ombro, o porquê que os sírios estavam castigando a nação de Israel. Isaías então, a primeira coisa, ele vai revelar o motivo, aleluia, de Deus ter entregado o seu povo na mão dos sírios. Aleluia, louvado seja Deus. A Síria nos tempos antigos era uma nação poderosa e temida naquela época, e Deus então vai permitir os sírios, aleluia, louvado seja Deus, se
servir como um instrumento de juízo, de punição. Eles vão invadir e vai até mesmo escravizar o povo de Israel. Eles vão massacrar sem dó, sem amor, aleluia, sem juízo, aquela nação. Então o profeta Isaías vai revelar o motivo, o porquê que Deus permitiu, aleluia, o seu povo ser entregue nas mãos do inimigo. Número 1, ele vai revelar acerca da idolatria, das abominações. O pecado de idolatria sempre foi o maior fracasso da nação de Israel. A idolatria sempre foi o maior pecado que afastou Deus do seu povo. A idolatria começou no Egito. A prática da idolatria começou no Egito. Como assim no Egito? Quando o povo viveu na escravidão no Egito, 430 anos, nas mãos de Faraó. O povo hebreu era escravo nas mãos do Egito. E lá no Egito já havia a prática da idolatria. Como Faraó, que era um deus, um ditador, como as pirâmides do Egito, as múmias do Egito, havia muita prática de idolatria no Egito, pois o Egito era uma nação pagã. O paganismo, o ocultismo, aleluia, o satanismo tomava conta daquela nação. Eles não conheciam o Deus Todo-Poderoso, mas o povo hebreu, quando estava no Egito, aprendeu a prática da idolatria. Tanto é que quando Deus tirou o povo do Egito, a primeira coisa que eles fizeram, um bezerro de ouro para adorar. Ou seja, eles saíram do Egito, sim ou não? Deus tirou do Egito, abriu o mar vermelho para eles passar. No deserto Deus mandou maná, não tinha comida, Deus mandou maná. Aleluia, não tinha água. Da rocha Deus fez sair água para o povo beber. Aleluia, o povo viu milagre, o povo viu sinais, prodígio, maravilha. Saíram do Egito contente, felizes, alegre. Deus fez uma promessa de levar o povo para uma terra prometida. Mas é interessante, que me chama a atenção, aleluia, que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Oh glória, é interessante. Como assim? Saíram do Egito, saíram da escravidão, saíram do domínio de Faraó, mas eles levaram o Egito dentro deles. Aleluia, como assim, pastor? Me explica melhor. A idolatria começa dentro de nós. Aleluia, tem muitas pessoas que já saiu do Egito. O que é o Egito? É a vida que você vivia no passado, em outrora, a prostituição, a vida que você vivia no lesbianismo, no homossexualismo, nas drogas, na cachaça, na orgia, na idolatria, no espiritismo, na macumba. Você saiu do Egito. Tem pessoas que saíram do Egito, mas ainda traz o Egito dentro dele. Israel revelou o que estava dentro do seu coração quando fizeram um bezerro de ouro para adorar. Ou seja, saíram do Egito, mas a idolatria ainda estava dentro deles. Tem muita gente que saiu do Egito, está dentro da igreja, mas o coração dele ainda está na pornografia, o coração dele ainda está no adultério, na prostituição, está ainda no mundo, está ainda no Egito. Aleluia, ele saiu do Egito, mas ele ainda traz ídolos dentro dele. A idolatria ainda está dentro dele, e a idolatria sempre foi algo abominável aos olhos de Deus. Deus nunca aceitou a idolatria. E o que pode ser idolatria? Adorar um time de futebol, adorar o dinheiro, adorar o mundo, adorar as obras da carne, aleluia, adorar ídolos. E muitas das vezes, aonde está o ídolo? Dentro de nós, aleluia, dentro de nós, aleluia. Tem muita pessoa que não se prostra mais diante de Maria, diante de Aparecida, mas ainda existem ídolos, ainda existem bezerros de ouro dentro dele, aleluia. Quem está entendendo? Levante a mão da glória a Deus. Aleluia. Deus quer que tire os ídolos, a vaidade, a lascívia, o pecado, a pornografia, a prostituição. Deus quer que nós tiramos esses ídolos, esse bezerro de ouro de dentro de nós. Deus decide usar os círios,
uma nação poderosa, temida da época como instrumento do seu julgamento. Ele permite que os sírios invadem e subjuguem Israel como uma forma de punição. A idolatria nos tempos antigos, aleluia, fazia que a pessoa se prostrasse diante de Baal, diante do Deus Neustã, que foi a serpente, diante dos deuses pagãos, diante dos deuses maçônicos, aleluia, diante dos deuses do mundo daquele tempo. E sabe o que Israel fazia? Eles esqueciam Deus, aleluia, eles esqueciam o conserto de Deus, os seus mandamentos, e a idolatria era tão séria que envolvia prática até mesmo de prática de crucificação de criança, aleluia. Eles matavam as suas crianças, é bíblico, para Moloque, sacrificava as crianças para o Deus chamado Moloque, aleluia. A idolatria envolvia a prática de sacrifício humano, envolvia até prática de orgia sexual. A idolatria era algo terrível, e Deus muitas das vezes se afastava do seu povo por causa dos pecados de abominação que eles, aleluia, cometiam. Não é diferente dos dias de hoje. O mundo está entregue à idolatria. Até dentro de muitas igrejas, Deus não está sendo adorado mais. Quem está sendo adorado é o homem. Quem está sendo o centro é o homem, não Deus. É o homem que está querendo ser adorado, ser aplaudido. É o homem que está sendo louvado. Até muitos louvores hoje, Deus não é mais o centro do louvor. E sabe o que significa louvor? Elogio, 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 exaltação, aleluia. Louvor significa exaltação, elogio, aleluia. O louvor era tão sério que Deus separou uma tribo chamada Levi. Eles não poderiam louvar, não poderiam tocar no altar, na arca, de qualquer maneira. Deus separou: vocês vão viver em santidade, vocês vão viver em consagração. Somente vocês vão poder tocar nos utensílios, somente vocês vão poder tocar no instrumento, somente vocês. O louvor tinha que ter reverência, tinha que ter santidade, tinha que ter temor. O louvor hoje, Deus não é mais o centro, Deus não está sendo adorado. Hoje, para louvar pessoas, eu só canto na igreja se me dá tanto. As pessoas negociam o louvor, estão vendendo louvor, estão comercializando louvor, estão cobrando para pregar, estão cobrando para louvar. Hoje, até para louvar Deus virou negócio, virou comércio, aleluia. Cada música tem um preço. Se for para cantar 2, eu quero tanto. Se for para cantar 3 louvor, eu quero tanto. E o louvor é algo tão sagrado, tão sério, que os judeus, eles fizeram como Davi, aleluia, como Asaf, como os outros, que aleluia, que fizeram os salmos. Os salmos é o hinário de Israel. Os salmos é o cântico do povo hebreu. Sabe como é que era o louvor bíblico em Salmos? Leia Salmo, o livro que mais atributa, aleluia, revela os atributos de Deus. Em Salmo você vai ver Deus sendo exaltado. Deus é grande, Deus é exaltado, tu és poderoso, tu és o único, tu és maravilhoso, tu és a rocha eterna. A minha alma anseia por ti, aleluia. A minha alma anseia por ti. Tu és santo, santo nas alturas, tu és adorado, tu és o Deus dos deuses, aleluia. Você vê, isso que é louvor, isso que é elogio. Mas hoje virou bagunça. Estão transformando o altar em casas de show, em boates gospel. Estão escandalizando o evangelho, e Deus está irado. E sabe o que o profeta Isaías falou? Esse povo me honra com a boca e o coração está longe de mim. As coisas estão tão difícil
que às vezes eu tenho até medo de falar que eu sou pastor, porque quando fala que é pastor, é ladrão, tem carrão, tem dinheiro, está roubando. Sabe por quê? Por causa do escândalo de muitos falsos profetas que usam do evangelho para ganhar dinheiro, para enganar o povo, para pregar mentira, para pregar um evangelho de emocionalismo. Aleluia! O evangelho que muda e traz transformação é o evangelho do reino. E sabe o que é? Oh glória! Glorifica a Deus aí. Remanaia canto comandarai. Glorifica a igreja. Chapatarai jopia chetecou. Manto nekyo naraha kyojen. Nakanaha kyo shandonakai. Aleluia, sabe o que é o evangelho do reino? Aleluia, o evangelho que Paulo pregou foi o evangelho do reino. O evangelho, aleluia, que os apóstolos pregou, que João Batista, um dos maiores profetas, o último profeta da lei, Jesus falou: os que têm nascido de mulher, ainda não nasceu um maior do que João Batista. Aleluia, João Batista pregou o evangelho do reino. A Bíblia diz, Mateus capítulo 3, no versículo 1 e 2, diz a Bíblia que ele percorria, aleluia, Judeia, pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Aleluia, o que é evangelho do reino? O evangelho que Jesus pregou, o evangelho que Jesus pregou é o evangelho do reino. Mas o que é o evangelho do reino? Evangelho do reino é o evangelho do arrependimento. Oh glória! Evangelho do reino é o evangelho do arrependimento. E o que é arrependimento? A palavra arrependimento no grego significa metanoia. Metanoia significa mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de mente, convenção, metamorfose, transformação. Aleluia! O evangelho do reino é o evangelho do arrependimento. Oh glória! O evangelho do reino é o evangelho do novo nascimento. Aleluia! Jesus pregou para Nicodemos o evangelho do reino. É necessário você ser regenerado, nascer de novo. O evangelho do reino é o evangelho da renúncia. Jesus pregou dizendo: aquele que quer vir após a mim, nega a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Evangelho do reino, aleluia, é o evangelho da porta estreita. Oh glória! O evangelho do reino é o evangelho da porta estreita. Por que porta estreita? Na porta estreita não entra adultério, não entra amante, não entra mentira, não entra homossexualidade, não entra idolatria, não entra bebida, não entra as drogas, não entra fofoca, não entra as obras da carne. O evangelho do reino é a porta estreita. É a porta estreita. Diferente do evangelho que está sendo pregado hoje na atualidade. Eu não vim do Brasil para te enganar. Eu não vim do Brasil, aleluia, para arrancar o seu dólar. Eu não vim aqui pregar um evangelho de emocionalismo, aleluia, gritar, pular, quem sabe falar um pouco de língua estranha e dizer: receba aí, e você voltar para casa do mesmo jeito e não ter mudança na tua vida. Aleluia, porque o evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho do miticismo, o evangelho da confissão positiva. O evangelho do miticismo é uma das bases, é uma das doutrinas da teologia da prosperidade desse século, do Deus mamão, do evangelho corrompido, o evangelho fraco, o evangelho que só visa dinheiro, status, o evangelho que só quer a lã da ovelha, o evangelho, aleluia, corrompido, é o evangelho do miticismo, é o evangelho que Deus só vai te dar: receba a chave de ouro, receba um carro novo, tu vai ganhar na Mega Sena, tu vai fazer isso. É a vassoura ungida, é
vassoura do fogo e compra isso, compra o óleo ungido, pega o envelope, faz o voto, faz o Pix, passa o cartão e receba aí, aleluia. Você dá dinheiro, dá de tudo e a sua vida não muda e nada acontece. Agora, se tu abrir o teu coração para conhecer o evangelho do reino, Jesus vai mudar a tua vida. Que liberta é a palavra. É a palavra que liberta. Voltando ao texto. Deus vai revelar no capítulo 10 a sua soberania. Apesar da crueldade, da arrogância dos sírios, Deus deixa bem claro que Ele está no controle. Que Ele só permitiu os sírios, aleluia, oprimir a nação de Israel para ensinar algumas lições para eles. Mas no capítulo 10, Deus também vai revelar a punição dos sírios. Deus promete julgar e punir os sírios por sua arrogância. Aleluia. Por sua arrogância. Deus vai ferir eles, porque eles, por permissão de Deus, massacrou Israel, humilhou, colocou um jugo, uma carga pesada. Mas no capítulo 10, Deus vai revelar também a libertação desse jugo. Ali no 10, versículo 27, Deus está revelando a libertação desse jugo, dessa carga. Aleluia. Vamos entender o que significa jugo. Eu fui procurar o significado desta palavra jugo. Jugo significa, aleluia, um instrumento que eles usavam sobre os bois, sobre 2 ou 3 bois, para arar a terra, trabalhar na terra, ou para puxar uma carga. Então eles usavam, aleluia, um aparelho em cima de 3 bois, para puxar uma carga, ou para trabalhar com a terra na agricultura. Isso era chamado de jugo. Isso era chamado de jugo. Somente 2 ou 3 bois conseguiria puxar, aleluia, aquele instrumento pesado que era usado sobre os bois. Ou usava também os bois para puxar uma carga pesada. Era usado sobre os bois. Mas agora Deus vai revelar que Israel, aleluia, estava carregando um jugo pesado das suas próprias escolha, da consequência do pecado. Então eu gostaria de falar sobre a carga e o jugo, aleluia, pesado que o pecado ele causa na nossa vida. Aleluia. O jugo, como eu disse aqui, irmão, é símbolo de opressão. Jugo é o quê? Um símbolo de opressão. Israel estava oprimido. Israel estava carregando um jugo pesado. Aleluia. Então o jugo simboliza opressão, vícios, pecado, depressão, escravidão, carga e dificuldade colocada sobre as pessoas. Isso é um jugo. Para você entender, no mundo espiritual, jugo então é uma opressão, uma carga, depressão, os vícios, o pecado, aleluia, a escravidão do pecado. E o pecado vai gerar sérias consequências. Aleluia, o jugo são as consequências da escravidão do pecado. É uma carga que a pessoa carrega, impedindo de alcançar uma vida de paz. Oh glória! Mas agora Deus vai prometer a libertação desta carga, desse jugo, dizendo: e acontecerá naquele dia que a carga será tirada do seu ombro, o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Deus promete retirar a carga será tirada do ombro e o jugo do pescoço. Fala sobre a libertação física e espiritual que Deus está prometendo ao povo, aleluia, pela unção. Quem crê nisso, levanta a mão.
unção. A unção é o poder do Espírito Santo que manifesta para quebrar o jugo. Somente o poder do Espírito de Deus para quebrar os jugos da nossa vida. Muitas pessoas estão vivendo hoje carregando uma carga. Muitas pessoas estão vivendo hoje carregando um jugo. Exemplo de mim, há 23 anos atrás, tinha eu 18 anos de idade no Rio de Janeiro, quando Jesus quebrou o jugo da minha vida. E que jugo que eu carregava? Carregava o jugo da opressão. Eu cheguei a dizer que eu não pedi para mim nascer. Eu era oprimido. Eu tinha uma boa mãe. Meu pai infartou com 28 anos de idade, sendo eu ainda criança bem pequeno. Não conseguiu conhecer. Na minha adolescência, eu pensava em tirar minha própria vida. Pensava em tirar a vida das pessoas. Eu carregava o jugo da prostituição no Rio de Janeiro. Carregava o jugo da bebida. Andava nas noites, nos baile funk, escola de samba, nas praias, Maracanã. Eu procurava a felicidade dessas coisas e não encontrava. Fui, aleluia, até parar dentro de um terreiro de Umbanda com meus 17 anos, e a mãe de Santa colocou um jugo mais pesado ainda na minha vida. Eu carregava um jugo da solidão. Eu chorava, eu tinha ódio, eu queria morrer, eu não queria existir. Para mim ninguém prestava, para minha vida não tinha sentido, e os outros diziam: tu vai morrer cedo, menor. Aleluia, se tu continuar brabão assim. Eu dizia: não tenho nada a perder, se morrer, morreu, já era. Mas eu quero dizer uma coisa para você: eu não suportava mais carregar aquele jugo. Eu fui na Mãe de Santa, fez um trabalho, e a Mãe de Santa era minha tia, na cidade de Guarulhos, São Paulo. Eu fiquei mais pesado. Nem a Mãe de Santa, nem os demônios da macumba conseguiu tirar o jugo da minha vida. Aleluia, porque muitas das vezes você está sofrendo tanto, tu está tão angustiada, a sua vida está tão oprimida, o jugo está pesando tanto, aleluia, que você procura solução para os seus problemas em vários lugares. Tem pessoa que a vida dela pesa tanto que ela pensa que a melhor solução é tirar a própria vida, mas o suicídio não é, aleluia, não é o melhor caminho. O suicídio te leva à condenação, o suicídio te leva ao inferno, porque Deus não perdoa aqueles que cometem o suicídio. Onde está escrito isso? A Bíblia diz assim: vós sois o templo do Espírito Santo, e quem destruiu o templo, Deus também o destruirá. Aleluia. Mas pastor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. A depressão hoje é a doença do século. Não existe uma doença tão terrível, nós estamos em pandemia, mas não é do Covid-19, não é da gripe espanhola, não é da peste negra, não é do ebola, não é da dengue. Nós estamos numa pandemia depressiva, crianças depressivas, pessoas de todas as idades depressivas. Eu estou aqui pregando e tem milhares de pessoas cometendo suicídio. Aleluia. As clínicas psiquiátricas, aleluia, os consultórios de terapia estão lotados, estão cheios. O que é isso, pastor? É o jugo. O jugo causa depressão, o jugo causa solidão, o jugo pesa, amarga a vida do ser humano. O jugo são consequências do pecado. Pastor, mas Deus me perdoa? Perdoa. O único pecado que Deus não perdoa é a blasfema contra o Espírito Santo, e o suicídio Deus também não perdoa. Independente do que você fez na sua vida, se arrependa hoje, entrega a tua vida a Cristo, para Deus quebrar esse jugo da sua vida. Jugo, o jugo da culpa. Muitos carregam o peso esmagador da culpa, da condenação devido aos erros cometidos em sua vida. Isso pode tornar um jugo pesado em todas as áreas da vida. O jugo da culpa, ele pesa.
Você carrega aquele sentimento de culpa. Parece que não tem cura. Parece que não tem cura. Claro que para os homens não tem cura. Os psicólogos estudaram a mente humana. Eles fizeram de tudo para estudar o ser humano, para ajudar, para aconselhar. Fazem um bom trabalho, mas eles não conseguem tirar de dentro de você o jugo da culpa. Não tem remédio na terra que cure isso. O jugo da culpa, ele traz sérias consequências. Sentimento de frustração, sentimento de tristeza, de condenação. E o diabo, ele é oportunista. Ele fica o tempo todo te acusando. Ele fica o tempo todo te xingando. Ele fica o tempo todo torcendo para você, aleluia, se entregar. Ele fica o tempo todo torcendo para você se matar. Para você acreditar que para a sua vida não tem jeito. Mas eu quero dizer algo para você. Eu vivi momentos difíceis na minha vida. E quem olhava para mim dizia que não tem jeito. Chegaram até a dizer que eu ia morrer, que não ia passar dos 18 anos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus gosta de coisas difíceis. A Bíblia diz em Marcos 10, 27, porque para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. As coisas fáceis são para os homens, as coisas difíceis são para Deus. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias entendidas. O jugo da culpa tem cura? Tem. Jesus quebra o jugo. E eu vou mostrar na Bíblia que tem cura. O jugo da ansiedade e preocupação. Talvez esse, muitos aqui carregam. Ansiedade e preocupação. Muitas pessoas vivem hoje em crise de ansiedade, preocupações, levando até mesmo à depressão. Isso se torna um jugo pesado que os impede de experimentar uma vida de paz. A depressão, a preocupação, a ansiedade, ela vai pesando na nossa vida. Parece que você não vive. Parece que o tempo passa rápido, mas o sofrimento parece que não, que nunca vai acabar. E o que fazer? Talvez você está pensando, pastor, tu está pregando para mim, eu estou vivendo isso. Eu tenho carregado um jugo pesado na minha vida. Tem solução? Tem. Mas aonde na Bíblia que Jesus revela que ele liberta do jugo? Mateus, coloca para mim, amado. Coloca no telão aqui. Mateus capítulo 11, versículo 29 ao 30. Versículo 28 ao 30. Versículo 28 ao 30. Vamos lá. Olha ali para o telão. Ou olha aí para a sua Bíblia. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos... Tem pessoas que usam esse versículo, é um dos versículos mais usados na evangelização. E tem muitas pessoas que usam esse versículo para falar para o ímpio, para a pessoa que está no mundo. Mas esse versículo hoje serve para as pessoas que estão dentro da igreja também. Porque tem muitos vivendo assim, ó. Tem muitos que estão vivendo dentro da igreja assim, cansado, oprimido. Dentro da igreja tem pessoas com depressão. O único lugar que não era para ter depressão é a igreja. Porque Deus é um Deus que dá paz. Ele já deixou o Consolador para nós não ter depressão. Como assim, pastor? Ele falou assim, eis que eu vos envio o Espírito Consolador. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Todos que estão oprimidos. O que é opressão? Jugo. Carga. O jugo da culpa. O jugo da depressão. O jugo da opressão, da escravidão. Eu não sei que tipo de jugo você carrega. O jugo da enfermidade.
Ele está dizendo assim, ó, vinde a... Ele está te chamando. Mas para ele quebrar o jugo, para ele tirar esse jugo, essa carga da sua vida, você precisa vir até ele. Mas não é só vir aqui no culto hoje que você vai até embora aliviado. Tu vai sentir um alívio. Parece até que você já esqueceu da vida, dos problemas, porque está aqui no culto, a atmosfera é outra. Aí você vai embora, mas depois parece que não mudou nada. Por quê? Você foi até embora, o culto foi bom, mas você se entregou a Cristo. Que Ele está te chamando para Ele. Vinde a mim. É uma caminhada, amigo. Você precisa caminhar. O processo. Ele vai tirar a carga, Ele vai tirar o jugo da culpa, o jugo da depressão, da escravidão, do pecado, dos vícios. Dos vícios, porque o vício também se tornou um jugo. Ele vai tirar essa carga pesada da sua vida e vai te dar um jugo. Leia, manso. 30, vai, irmão. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer fazer uma troca com você hoje. Me dá esse jugo pesado seu, que eu vou te dar o meu, que é suave, é leve. E eu vou te ensinar uma coisa, eu vou te ensinar a ser humilde. E eu vou te dar paz. Ser humilde é um ato de você reconhecer que você precisa. Você precisa reconhecer que você precisa. Você pode ter dinheiro, pode ter de tudo. Existem pessoas que têm dinheiro, que são ricos. Sabe o que significa ser rico? Que não sente falta de nada. Mas estão tirando a própria vida. Pessoas que têm avião, que têm mansões, que têm empresas, que cometem suicídio. Que vivem à base de remédios. Porque esse jugo, o remédio não tira, a religião não tira. Só tem um que pode te libertar do jugo do pecado. Coloca aí, irmão. Jesus liberta do jugo do pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, vamos lá, vamos ler comigo. Gálatas 5, 1. Estais, pois, firme na liberdade com Cristo. Com Cristo que nos... E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Quem liberta do jugo? Jesus. Mas Paulo está alertando para você não voltar para o jugo da servidão. O que é servidão? Escravidão, o jugo do pecado. O pecado escraviza, o pecado é prazeroso. Alguns segundos, alguns momentos, ele traz prazer, uma alegria falsa, uma falsa paz. Mas ele vai tornar a sua vida pesada, amarga. Você precisa entender que Jesus quer te libertar desse jugo. Você precisa entender que Jesus está chamando. É hoje. Você precisa entender que somente Jesus pode tirar essa carga da sua vida. Porque essa carga se tornou no mundo espiritual uma maldição. Se tornou um peso. E esse peso você carrega, mesmo na igreja, você carrega anos. Tu precisa de uma libertação. Precisa. Jesus liberta do jugo. Vou mostrar na Bíblia para mim terminar. Ele liberta do jugo da enfermidade. A Bíblia diz que Jesus entra num lugar e tinha uma mulher lá que vivia 18 anos, encurvada. Como que ela vivia? Ela era ela tinha problema na coluna e ela só andava assim, ó, encurvada. E a Bíblia diz que aquele jugo era espiritual, porque Jesus vai dizendo em Lucas assim: não convinha soltar da prisão esta mulher que há 18 anos Satanás o aprendia. É o jugo
Quem coloca o jugo é o diabo. Aquele jugo que estava sobre ela é o jugo da enfermidade. E a Bíblia diz que Jesus vai estender a mão, a unção que despedaça o jugo. Quando ele toca naquela mulher, aquela mulher é curada. O milagre aconteceu na hora. Mas o que me chama a atenção é que no texto sagrado a Bíblia diz que há 18 anos Satanás aprisionava aquela mulher. Era 18 anos carregando um jugo espiritual, um jugo pesado, uma maldição. E somente Jesus pôde curar aquela mulher. Uma outra mulher que carregava um jugo da enfermidade era a mulher do fluxo de sangue, de 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou seu dinheiro com os médicos. Sim ou não? Opa, só gasta quem tem. E a Bíblia diz que ela gastou seu dinheiro com médico, então ela tinha dinheiro. Sendo que o dinheiro dela não despedaçou o jugo. O dinheiro dela não despedaçou o jugo, mas a Bíblia diz que no meio da multidão ela foi se arrastando, ela disse: se eu tocar na unção que despedaça o jugo, aleluia, se eu tocar na unção que despedaça o jugo, eu serei curada. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que o jugo do fluxo de sangue, aleluia, foi quebrado. Aí Jesus parou e olhou para todo mundo e perguntou: quem me tocou? Os discípulos disseram: mestre, a multidão é grande, muitos tocam em você. Mas Jesus, olha só, muitos tocam em você. Quantas pessoas estavam tocou diferente? Oh, glória a Deus. Aquela mulher tocou pela fé. Aleluia, ela tocou diferente. Jesus falou: opa, eu senti que de mim saiu virtude, saiu unção, o jugo foi quebrado. E sabe o que acontece, irmão? Ela tocou pela fé, aquebrantada, arrependida. Nesta noite eu quero te dizer algo: toca em Jesus diferente, toca nele pela fé, entrega a tua vida a Cristo, se arrependa hoje, faz um concerto com Deus, reconcilia com Deus, que Ele quer te curar. Aleluia. O jugo só foi quebrado na vida da mulher do fluxo de sangue porque ela tocou em Jesus. E nesta noite eu convido você que carrega um jugo, um fardo pesado, você que precisa de uma libertação, porque Satanás tem oprimido a tua vida, o diabo tem colocado jugo pesado, fardo pesado na sua vida, e você precisa vir para Jesus, porque se você vir, Ele vai tocar em você e o jugo será despedaçado. Quem crê nisso, levanta a mão para o céu da glória a Deus. Vamos ficar em pé, igreja.